Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso programa Resenha de Mercado. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócio e a partir desse momento vou passar para vocês aí todas as informações que estão fazendo preço no nosso mercado financeiro e no mercado corporativo. Pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Não esqueça, né, pessoal, nossos recadinhos paroquiais de sempre. Se você quiser ser nosso patrocinador, entre em contato aqui com o comercial da rádio. Se você quiser participar e ser o nosso patrocinador, você pode entrar em contato tanto com o comercial da rádio quanto com o nosso telefone aqui do WhatsApp do Resenha de Mercado, 459-9825-8921, para você ser nosso patrocinador. E também, pessoal, para você participar da nossa comunidade. Nós temos a comunidade Resenha de Mercado. Quer entrar na nossa comunidade? Entra aqui no nosso WhatsApp, 459-9825-8921, para você entrar lá na nossa comunidade e aprender a investir de uma maneira objetiva no mercado. Tá bom, pessoal? Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Lembrando, o programa está saindo agora aqui na íntegra, depois sai lá toda segunda-feira às 19 horas no canal do YouTube e também no Spotify, sai na íntegra, sai todo o programa lá. E aqui na rádio você vai ver os cortes durante toda a nossa programação. Toda a nossa programação você vai ver os cortes aqui do Resenha de Mercado. Pessoal, mais uma semana de bastante volatilidade, mais uma semana aí em que a gente achou que a guerra ia dar uma arrefecida, mas as coisas estão esquentando, esfria, esquenta, realmente presidente americano aí agindo como presidente de país emergente. Começando com os nossos indicadores, pessoal, que a gente sempre passa para você aqui a cada programa, e a gente vai falar um pouquinho aqui do Ibovespa. Você que está acompanhando o programa na rádio, né, não vai conseguir ver aqui os slides, mas eu vou passando para vocês e depois, se você quiser rever, é só entrar lá no nosso canal do YouTube. Tá bom, pessoal? Então, Ibovespa nos últimos 5 dias aí, uma queda de 3,19, mais ou menos aí em 190.591 pontos. Se a gente pegar o mês, tá, pessoal? O mês performando bem. De vez que nos últimos 5 dias caindo 3,19, mas no mês o Ibovespa ainda performando bem, tá? 4,43. E no ano, o Ibovespa devolveu um pouco aí a sua alta, né? Chegou a bater lá 198 mil pontos, 198,657, e agora tá no ano aí, mais ou menos aí com uma alta de 18,72, 190 mil pontos, como eu passei para vocês. Pessoal, tá todo mundo falando de Ibovespa a 200 mil pontos, 220 mil pontos, mas tem muita água para rolar, a gente tem muita coisa para acontecer ainda e vocês precisam ficar ligadinhos aqui no programa que eu vou passar para vocês. Lembrando, pessoal, todas as informações que eu passo aqui é com o intuito de informar vocês para os seus investimentos, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora do SP500. SP500 aí que nos últimos 5 dias performou 0,57, 7.157 pontos. No mês, uma alta de quase 10%, mesmo os Estados Unidos estando em guerra aí com o Irã, né, pessoal? Uma alta aí de 9,30 no mês. E no ano aí, recuperando um pouco, né, o SP500 que estava em queda e agora recuperando aí 4,49, 7.166 pontos nos últimos 5 dias. Pessoal, as empresas já começaram a soltar balanço, empresas americanas soltando balanço, empresas brasileiras soltando balanço, e a gente vai fazer um recorde daqui a pouquinho para vocês. Fechou, pessoal? Falando um pouquinho de dólar muito importante. Dólar acabou caindo abaixo dos R$5, voltou a subir, tá nessa gangorra aí. Sempre lembrando, né, pessoal, a nosso intuito aqui como investidor é um intuito de longo prazo. Eu sempre falo aqui para vocês, muito cuidado com esse negócio. O dólar vai acabar, os Estados Unidos vai acabar, o real vai se valorizar. O real não vai se valorizar para sempre em relação ao dólar. Porque existe uma coisa, aliás, existem duas coisas. Uma delas é a impressão de moeda, a expansão monetária que os estados fazem. O Brasil, historicamente, expande muito mais a moeda em relação do que a moeda americana. O que eu quero dizer, no geral, daquilo que o seu país utiliza. Claro que os Estados Unidos imprime muito mais moeda, mas os Estados Unidos, o dólar tem demanda no mundo inteiro. E aí a gente vê a nossa taxa de inflação. A nossa taxa de inflação média, tá? A nossa taxa de inflação média dos últimos 30 anos, ela gira ali em torno de 8%, tá? O IPCA médio dos últimos 30 anos, eu fiz um estudo, ele gira na média ali de 8%. Se você pegar a inflação americana, o CPI americano, você vai ver que ele não chega a metade disso, não chega a 4%. Então, historicamente, o real sempre vai desvalorizar
em relação ao dólar. Tome muito cuidado com o movimento de curto prazo, porque você ganha em real, mas você vive em dólar. Então, nos últimos 5 dias, aí, o dólar uma alta de praticamente no 0 a 0, né? 0,17. No mês, o dólar caindo 4%. E no ano, pessoal, o dólar caindo quase 10%. Pessoal, céu de brigadeiro para quem é investidor de longo prazo e investe fora do Brasil. Não é recomendação. Por quê? Dólar caindo, a gente desacelera a nossa inflação aqui, como eu já falei para vocês, quase tudo no Brasil, ou tudo no Brasil é cotado em dólar, e a gente ainda tem oportunidade de comprar dólar mais barato. Por exemplo, eu fiz aporte esse mês, mandei dinheiro para os Estados Unidos e comprei dólar a 5,10, cheguei a comprar dólar a 6,50. Todo mês eu compro. Tá bom, pessoal? Lembrando que não é recomendação. Quer saber o que eu estou fazendo na minha carteira? Entra lá na minha comunidade para você aprender a investir, mas aí você vai administrar a sua carteira, tá? A gente não dá recomendação. Eu mostro para vocês de uma maneira educativa o que são os ativos, como que funciona cada ativo, qual que é a minha visão de investimento, mas não é recomendação. Lá você vai aprender a investir do zero. Pessoal, falando um pouquinho de Bitcoin também nesse range aí de 70, 80 mil pontos. Na última semana aí uma alta de 5%, no mês uma alta de 10% e no ano aí o Bitcoin ainda com uma queda de 11%, tá, pessoal? Bitcoin chegou a bater ali, dia 15 de janeiro, chegou a bater 96 mil dólares, tá? 96 mil dólares em janeiro. E hoje, quando eu gravo o programa aqui, ele tá ali na faixa de, mais ou menos na faixa ali de 77 mil pontos, tá, pessoal? Então, fica ligado aí nisso que a gente vem passando para vocês em relação a Bitcoin, em relação a dólar também. Lá na nossa comunidade a gente fala muito sobre isso. E aí, deixa eu falar uma coisa bem interessante para vocês aqui. Se você quiser receber os nossos relatórios, eu estou mostrando agora para quem vai ver depois, ou quem está assistindo pelo canal do YouTube ou pelos outros canais, que não está escutando só pela rádio, eu estou mostrando para vocês aqui o nosso relatório. Todas as semanas eu mando 2 relatórios lá na nossa comunidade, lá na comunidade do Resenha de Mercado, um relatório do mercado financeiro e um relatório do mercado de varejo aqui do Brasil. Para o final de semana você dar uma estudada, você dar uma revisada, ver o que você pode tirar de ideia e faça um resumão de todas as notícias que eu li durante a semana, de tudo aquilo que eu compilo durante a semana, faça um estudo e coloco lá para vocês, tá? Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre o nosso relatório aqui, começando sobre o relatório do mercado financeiro. Pessoal, lembrando que são 2 relatórios com 20 páginas cada relatório. Vamos falar aqui um pouquinho do Boletim Focus, tá? Principal termômetro da expectativa brasileira. O Boletim Focus, pessoal, ele foi divulgado agora no dia 20 de abril, tá? E revelou deterioração na projeção para o IPCA, tá? A estimativa para a inflação 2026 subiu de 4,36 para 4,71. 4,71 é fora daquele 50% da banda ridícula lá que existe, que está acima do teto, sinalizando um estouro do teto da meta estabelecida em 4,5, tá? Estabelecida aí pelo CMN. CMN aqui, se eu não me engano, é o Conselho Monetário Nacional, se eu não estou falando besteira aqui, tá bom? Fatores que impulsionaram, pessoal, escala do petróleo Brent, que chegou a bater 101 dólares o barril, tensão ali no Estreito de Hormuz, né? Pressão nos preços dos alimentos, resiliência do mercado de trabalho doméstico, volatilidade do dólar e incerteza fiscal. Se eu pudesse colocar um percentual aqui, pessoal, eu vou falar para você que a maior alta aqui é a incerteza fiscal. Porque, não, mas o petróleo tá alto, não sei o quê. Pessoal, a incerteza fiscal é uma coisa terrível, terrível. Porque ela mexe com a projeção do futuro. Então, se você não sabe o que você vai fazer na tua empresa, o que você precisa fazer, como que vai ser o mercado, você não vai investir. Vamos lá, IPCA de agora 2026. Atual, 4,71. Anterior, 4,36. IPCA para 2027 era 3,91. Foi para 3,91, era 3,85. Alta também, tá? PIB 2,05, também teve uma alta de 0,10. E o dólar, isso aqui é um tiro no escuro, né, pessoal? Anterior 5,10 e agora 4,95. Vamos falar um pouquinho aqui de resultados de empresa. Você que tem Uzi Minas aí,
a Uzi M5, caso de recuperação da siderúrgica, tá? A Uzi Minas é uma das maiores produtoras de aço da América Latina, extração de venda de minério de ferro. Só para vocês terem uma ideia aqui, pessoal, ela soltou o seu balanço agora e ela teve um lucro líquido de 896 milhões de reais, alta de 166% na comparação anual, esmagando a estimativa que era de 190 milhões. E aí tem que até ver aqui, pessoal, eu não entrei a fundo aqui se tem algum não recorrente. Provavelmente deve ter um não recorrente aqui, porque para dar uma disparidade tão grande dessa, tem que ter algum fato não recorrente aqui, mas você que é acionista da Uzi Minas aí, colocou esse lucro no bolso aí. Receita líquida, 5,87 bilhões. E aí a receita já veio abaixo do esperado, tá? Que era de 6,25. Mas compensa com ganhos cambiais, tá? Foi compensada com ganhos cambiais. Ganhos cambiais de 412 milhões de reais. Ó, créditos tributários que salvaram a última linha do balanço. Pode ter, como eu falei para vocês, provavelmente tem alguma coisa não recorrente. Para uma estimativa de 190 saltar para 890. E aí a gente teve também um crescimento de 33% do setor automotivo aí, tá? Participação nas vendas, recuperação após a medida de antidumping em fevereiro, tá? Vamos lá, a receita veio abaixo do esperado, mas os ganhos cambiais e o crédito tributário elevaram o resultado final, beleza? Vamos falar aqui um pouquinho do setor dos bancos, também muito preocupados aqui por causa do agro, tá bom? PDD, provisão para devedores duvidosos. Banco do Brasil e Santander são pressionados por maior exposição ao agro. Pode ser que no balanço a gente veja alguma coisa em relação a isso aí, tá? Resiliência corporativa, análise do SAF do dia 12 de 16 setores, com expansão do lucro em 2026, tá? E juros, taxa elevadíssima, amplificam os riscos de inadimplência. Apesar do otimismo do lucro das empresas de commodity, os grandes bancos brasileiros Itaú, Bradesco e Banco do Brasil enfrentam ventos contrários, específico por causa da inadimplência do agro. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui de outro resultado aqui. Pessoal, outro detalhe bem interessante para vocês aqui. Você que é acionista da Intel, olha que interessante aqui. O renascimento tecnológico. Após a Intel ter perdido o mercado aí para a TSMC e para a Nvidia, agora no dia 23 de abril, a TSMC, aliás, a Intel soltou seu resultado, tá? E a empresa está se posicionando como uma das principais empresas de fundição de chip para inteligência artificial. E aí, olha só que interessante. Eles tinham uma estimativa do earnings per share, que é o lucro por ação, de 0,02 centavos de dólar. E olha só, o lucro também tem que ver se não teve nenhum recorrente. Porque quando dá muita disparidade assim, pessoal, pode ser que tenha algum não recorrente aí, tem que entrar no balanço. Mas mesmo assim foi um baita resultado. O lucro esperado por ação da empresa é de 0,02 dólares e ela veio de 0,29 centavos de dólar. Então de 0,2 para 29. A receita real, tá? 13,58 bilhões de dólares. O consenso era de 12, superou. E aí, o que acontece? Após o fechamento de mercado, a ação chegou a disparar em 20%. A HSBC elevou a recomendação para a compra, com preço saltando de 50 dólares para 95 dólares. Vale a pena você dar uma olhada nessa empresa. Não é recomendação, não é Intel. Eu tenho... Aliás, não é recomendação, tá? Eu tenho TSMC na minha carteira. Intel eu não tenho, tá bom? Resultados corporativos americanos, vamos lá. Então a Intel, que tinha aí uma perspectiva de um ganho por ação de 0,02, foi de 29 centavos. Nós tivemos o resultado da American Express também, que é cartão de crédito, pessoal. Tinha um ganho por ação estimado de 4 dólares e teve um ganho de 4,28. E a receita estimada era de 18,6 bilhões de dólares e ela fechou com 18,9 bilhões de dólares, também teve uma alta significativa. NextEra, que é uma empresa de energia americana. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma empresa que eu tenho na minha carteira. Estimativa de lucro por ação de 0,97 veio com 1,9, batendo a estimativa, tá?
E aí, o lucro, a estimativa do lucro bruto era de 7,2 bilhões de dólares, veio aí com 6,7. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui, pessoal. Só falando um pouquinho da American Express, então teve um resultado aí bem interessante. Tá bom, pessoal? Então isso aqui é um pouquinho do nosso relatório, pessoal. Eu li poucas páginas aqui, o nosso relatório tem mais de 20 páginas, então se você quiser receber nosso relatório, é só você entrar lá na nossa comunidade, nosso WhatsApp 45 9825 8921. Você entra lá na nossa comunidade e recebe o nosso relatório do mercado corporativo e do mercado financeiro também para vocês. Pessoal, eu vou passar para vocês aqui só rapidinho também o nosso relatório do mercado de varejo, tá bom? Panorama macroeconômico do varejo. E aí, pessoal, tem algumas coisas aqui que são relacionadas ao IBGE, tá? O setor operou com cautela, mas com resiliência. O controle da inflação e a queda gradual na taxa de juros oferecem alívio. E aí, pessoal, isso aqui eu tirei de algumas notícias. Eu não sei se a taxa de juros, se o Brasil pode diminuir a taxa de juros do jeito que as coisas estão acontecendo, tá? Mas vamos lá. Nós tivemos um volume de venda aqui, tá? De fevereiro e março, com um recorde histórico, segundo o IBGE, de 0,6. A atividade no comércio, ela teve um crescimento de 3,3, tá? Crescimento em março, impulsionado por bens duráveis, tá bom? Segundo o Mastercard Spin Impulse, o crescimento nominal, nós tivemos um crescimento nominal em comparação ao ano passado. Mas o varejo ampliado, a gente ainda está com uma retração de 1,40. E aí a gente tem a tal da psicologia defensiva do consumo. O que é isso? Em abril, as famílias adotaram uma postura de priorização de gastos. E a gente tem umas causas estruturais, tá? Juros reais podem superar até 60% ao ano para as pessoas físicas em determinada linha de crédito. Sem falar aí do cartão de crédito. Pessoal, isso é muita coisa. Não tem economia que resista a isso, não tem família que resista a isso, tá? Mercado de trabalho, segundo o IBGE, está estável, mas com ligeira queda na massa real. Então a gente não está vendo a massa real se valorizar. E o que acontece com o estudo ou sem estudo do IBGE, pessoal, o que acontece é o seguinte, a gente está vendo a renda real diminuir. A gente está vendo a renda real cada vez mais diminuir. Eu estava vendo uma matéria ontem, pessoal, 2020, um carro popular custava 20 e poucos mil reais, né? 30 e poucos mil reais, hoje custa 100 mil reais. Tá? A gente não consegue mais, daqui a pouco as pessoas não conseguem mais trocar de carro, trocar de casa, porque você está comprando sempre três, você compra um para você compra um para o governo, você compra um para as pessoas que o governo vai ajudar, tá bom? Inadimplência elevada limita o acesso ao crédito também. Então a gente vai ter o tal do desenrola lá, e vocês já viram como é que vai ser isso aí. Tá bom, pessoal? Eu não vou me ater aqui ao nosso relatório aqui, que é bastante coisa. Eu tenho outras notícias para passar para vocês aqui. Então, eu vou dar uma seguradinha no nosso relatório. Quer receber o relatório? Entra lá na nossa comunidade, na comunidade Resenha de Mercado, para você receber o nosso relatório do mercado financeiro. Tá bom, pessoal? Bora lá, vamos falar mais de notícias aqui para vocês. Eu sempre trago algumas notícias aqui para compartilhar com vocês. E aí, vocês lembram da tributação dos dividendos do ano passado, que deu o maior rebu, né? Acima de 50 mil reais, você vai pagar lá 10% a mais, e aí vai ser desonerado lá, o imposto de renda quem ganha até 5 mil reais vai ser isento, quem ganha até 7 mil vai ter um redutor, tal. Bom, segundo a matéria aqui da Revista Oeste, nova tributação sobre dividendos fracassa e coloca em xeque a isenção do imposto de renda. O que a gente está vendo na prática, pessoal? Vamos lá. Como sempre, o governo queria taxar quem é mais rico, né? E vamos falar a verdade, quem ganha 50 mil reais no Brasil não é rico. 50 mil reais não é rico. Ah, mas você não pode falar isso num país onde a renda média é 3 mil reais. Cara, não é rico. A gente não tem... Sabe a tal da janela de Overton que eu falo pra vocês?
que as coisas vão mudando, chega uma hora que você começa a achar normal. Aí o brasileiro, ele começa a achar normal falar que quem ganha 50 mil reais é rico. Não é rico. Não é rico. Quem ganha 50 mil reais hoje vai ter um carro lá de 100, 150 mil reais. Nos Estados Unidos isso é carro de Uber, tá? Ah, mas você não pode comparar com os Estados Unidos. Eu comparo com o que eu quiser, tá? A minha régua é alta. A gente tem que parar com esse negócio. O que é, é. O que não é, não é. Então, o que acontece, pessoal? Quiseram taxar os caras lá que ganham até 50 mil reais, né? Segundo a nova regra, mas o tiro acabou saindo pela culatra, né? A expectativa do governo, pra vocês terem uma ideia, era arrecadar mais ou menos ali 30 bilhões de reais no ano, tá? Mas na prática, porém, nos 4 primeiros meses do ano, o governo arrecadou só 150 milhões, menos de 1% da meta. Aí o governo fala que não, porque tem a sazonalidade, porque tem outras épocas, o pessoal paga mais, final do ano, as empresas vendo e já adiantou muita coisa. Pessoal, quem tem dinheiro, e aí não é rico, mas o cara que tem 50 mil reais, ganha 50 mil reais por mês, esse cara, ele é mais inteligente que a média, tá? Ele é mais inteligente que a média. O que ele faz? Ele faz conta. E ele é um cara que conhece o mercado. Ele não vai pagar. Ele não vai pagar. Você imagina o rico. Todos os lugares que foram tentar taxar o rico, sabe o que aconteceu? Ele deu no pé. Porque o cara que é rico, a grana dele, a maioria da grana, tá líquida. Então se tá investido aqui no Brasil, meu amigo, deu qualquer rebu, e em 2 dias úteis o dinheiro dele tá em outro país. E aí sabe o que acontece? O governo fica sem essa receita, o mercado fica sem esse dinheiro, porque muita gente acha que não, mas o que movimenta a economia é o dinheiro do rico, porque as pessoas têm a mentalidade que o dinheiro do rico fica guardado lá no cofre do banco. Não, é esse dinheiro do rico que vai ser emprestado para as empresas, para as outras pessoas, para criar mais riqueza. Não é o governo que cria riqueza. Quando o governo está investindo em algum programa e esse programa tem a possibilidade de criar riqueza, o governo não está investindo o dinheiro dele. O governo está investindo o dinheiro nosso, dos impostos. Ah não, mas o governo às vezes ele faz dívida para alavancar um projeto. Sim, mas essa dívida quem paga não é o governo. Quem paga são os nossos impostos, tá? Então é isso que a gente tem que ter consciência na nossa cabeça. E aí, pessoal, levando um pouquinho mais aqui pro lado dos bancos, né? Outra matéria muito interessante aqui, atrás no balanço do BRB, expõe multas e possível intervenção regulatória. É isso aí. Lembra do BRB? Aquele banco que tava lá, tentou comprar lá, não sei, acho que 12 bilhões em títulos do Master, ou comprou, sei lá. Lembra desse banco? Então, o BRB, que é o Banco de Brasília, é um banco estatal, ele está com seus resultados atrasados. E aí sabe o que está acontecendo? Ele está tomando multa da CVM, porque não entrega o seu balanço, tá? Por que não está entregando o seu balanço? Bom, eu não estou afirmando nada aqui, eu quero fazer uma pergunta. Quando você tem alguma empresa no mercado financeiro que ela atrasa ou adia o seu balanço, é porque tem algum problema no mercado financeiro. E eu estou fazendo uma pergunta. Será que nesse caso é ou não é? Eu não estou afirmando nada. Eu estou fazendo mais uma pergunta. Essa multa, quem está pagando é o governo, né? É o banco, que é um banco estatal. E quem acaba pagando é a gente. E se está atrasando, por que está atrasando? Né? Aí fica a nossa pergunta. Outra notícia aqui muito interessante, eu até comentei na bancada da rádio, na sexta-feira passada, que é o apagão de 37 bilhões de FDICs, tá? Estudo feito pela UPAR mostra lacuna bilionária com atrasos na divulgação de informes mensais de fundos de direitos creditórios. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. Pessoal, o mercado de FDIC, que é o mercado de direito creditório no Brasil, é um mercado gigantesco, um mercado que tem crescido muito. O que é esse mercado? Esse mercado é o seguinte: existem algumas empresas, algumas companhias, que elas vão lá e elas compram dívida. O que ela compra dívida? Por exemplo, você fez uma venda no cartão de crédito lá em 10 vezes para o teu cliente. E aí você tem a taxa de juros, né? Você não repassou para o cliente, você tem a taxa de juros. O que acontece? Você vai lá e adianta. Então, se você tinha lá para receber 10 mil reais em 10 meses, você pode adiantar para receber no próximo dia útil, só que você 10 mil reais, você vai receber lá 9 mil reais. Vai pagar 1.000 reais para antecipar.
O que são os FDICs? Os FDICs, ele compra esse teu crédito para receber parcelado e ele adianta esse dinheiro. Então ele fica com a tua dívida e ele adianta esse dinheiro. E assim, é uma coisa extremamente arriscada. Existem alguns FDICs que eles chegam a pagar CDI mais 5%. Chega a dar aí quase 20% ao ano, tá? Só que você tem que entender que você está comprando dívida. E aí, tem 76 FDICs de mais ou menos 3 mil no país que estão com seus resultados atrasados, com seus relatórios atrasados. Estão com o relatório atrasado desde fevereiro e nós já estamos em abril. Alguns deles dizem que a gente tem uma demanda muito alta aí de final de ano e por isso que está atrasando. Uma coisa que não justifica por quê? Porque eles não atrasaram de dezembro. E aí tem mais ou menos 37 que são da REAG. A REAG é uma gestora que estava ligada ao Banco Master também. Ou seja, pessoal, duas coisas, tá? Taxa de juros muito alta, a gente vai ter a gente vai ter uma inadimplência muito alta. Pessoal, eu tô no varejo todos os dias conversando com o gestor, conversando com o dono de varejo. Eu dou consultoria financeira, eu dou consultoria na área comercial e eu vejo gente que nunca foi inadimplente, tá ficando inadimplente agora, tá? Passando por dificuldade. Então a gente vai ter inadimplência. E aqui, pessoal, é mais um alerta, tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, que o que tem em aberto aqui é mais ou menos 37 bilhões de reais, segundo os últimos resultados dessas empresas, que dá mais ou menos 5% do total de FDICs do Brasil, tá bom? Então isso aqui é muito, 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 muito relevante. E aí, se você tem algum fundo de investimento que investe em FDIC, você tem que saber que FDIC, como é dívida, não tem cobertura do FGC, tá? Então procura ver o teu fundo de investimento aí. Nós estamos vendo aqui também, ó, a nova lei reduz benefícios fiscais federais que podem aumentar custos do agronegócio. Se não tivesse a guerra, se não tivesse todo esse problema que a gente está tendo com o fertilizante, se não tivesse todo esse problema aí do agricultor tá passando por sufoco, a gente teve aí um corte de benefício numa lei que foi publicada aí no ano passado, que aumentou os tributos de PIS, COFINS, IPI, IRPJ e CSLL, que é o imposto sobre o lucro líquido aí de alguns produtos importados, tá? Hoje, grande parte dos insumos dos produtos agropecuários conta com algum tipo de vantagem tributária, com isenção de alíquota zero e suspensão de crédito presumido, PIS e COFINS, tá? Com a nova lei, esses benefícios serão reduzidos em 10%. Vai falar 10% é pouca coisa. Não é, pessoal. 10% de uma indústria que gera 30% do nosso PIB, que é o agro, é bastante coisa, tá? Aí fala assim, mas tá vendo, o agro tem subsídio, não deveria ter subsídio. Bom, aí você tem que tirar subsídio de tudo, de tudo. Porque quem cria anomalia pra dar subsídio é o próprio governo, tá? Não tô falando aqui que eles estão errados, tô jogando o jogo. Outra notícia bem interessante aqui, pessoal, o governo vai dar desconto de até 90% nas dívidas de milhões de brasileiros. Nós vamos ter o Desenrola 2.0 agora, que vai ter um desconto de até 90% na dívida. E aí, você adivinha quem que vai pagar esse desconto? Você acha que o banco vai perder esses 90%? Só para vocês terem uma ideia, de cada R$1 negociado no primeiro plano do Desenrola, gerou uma dívida de quase 1,23 ou 1,43 a mais. Não adiantou nada, as pessoas se endividaram mais. Sabe o que vai acontecer agora? Você está dando salvaguarda para essas pessoas terem redução na dívida delas. O que elas vão fazer? Não preciso pagar, vou me endividar de novo, depois vai ter outro Desenrola, como tinha nos refis antigamente, né? O empresário não ia pagando imposto, depois tinha refis, tinha lá um caminhão de desconto e o cara ia sempre se enrolando, ou seja, sempre os bons pagam pelos ruins. E esse 90% aqui, ó, não é o banco que vai pagar, tá bom? Olha só que outra notícia interessante. Paquistão libera bancos para atender empresas de criptomoedas após 7 anos de proibição. É isso mesmo, tá? Irã cobra pedágio em cripto no Estreito de Hormuz. Pessoal, a gente está vendo que na hora do aperto, assim como aconteceu com a Rússia, também aqui o Irã recebendo em criptomoedas. 22 bilhões. Potência do BRICS acelera a corrida global por data centers em 2030. Pessoal, nós estamos chegando quase no final aqui, mas eu quero ler essa notícia para vocês.
eu já venho falando há muito tempo aqui para vocês que eu acredito que a bola da vez é a Índia, tá? A Índia é um dos países que mais tem potencial para crescer nos próximos anos. Não é recomendação, eu tenho o ETF da Índia, não é recomendação. Quiser saber como que você faz para investir, entra lá na nossa comunidade para você conhecer. Nosso WhatsApp é 459 9821 8925. 9825 8921, tá bom, pessoal? 99825 8921 é o nosso WhatsApp. Você entra lá para você entrar na nossa comunidade, manda uma DM aqui na rede social que você está vendo, para você aprender a investir. E aí, pessoal, olha só que interessante. Muitas empresas estão investindo e vão investir até 2030 em data centers na Índia. Por quê? Porque o custo e a tecnologia que tem na Índia são baixíssimos e a intenção das empresas é aumentar, e a Índia pode ser um dos países aí com mais data center no planeta. Lembrando que a Índia é a maior população do mundo, passou a Índia há uns 2 anos, passou a China há uns 2 anos atrás e vai seguir por muito tempo crescendo e crescendo bastante, tá bom? Beleza, pessoal? Estamos chegando aqui, tem umas outras notícias aqui para vocês também, mas a gente já está chegando no final do nosso programa. Como sempre aqui não dá para a gente passar todas as notícias. Eu quero agradecer a sua audiência. Lembrando, você siga as redes sociais da rádio, siga as redes sociais Resenha de Mercado JF em todas as redes sociais. E se você quer ser o nosso patrocinador, seja patrocinador do nosso programa, entre em contato com o comercial da rádio ou entre em contato aqui com o comercial do Resenha de Mercado. É o mesmo WhatsApp, 45 99825 8921. 99825 8921 para você ser nosso patrocinador e para você também entrar na nossa comunidade Resenha de Mercado. Tá bom, pessoal? O resto de semana abençoado para vocês. Eu vejo vocês na próxima semana aqui no programa Resenha de Mercado. Um grande abraço e valeu!